Bom, hoje nós vamos falar sobre o círculo de aprendizagem e sobre como a gente aprende, como a gente ensina, quais são as formas de patrocínio e aprendizagem que a gente tem. O círculo de aprendizagem, esse desenho aqui que está aparecendo na tela para vocês, é do Antônio Meza, tá? E ele desenhou aqui uma pessoa aprendendo a tocar tambor, tá? Vocês podem ver, parece ter um tamborzinho ali, mas é um tamborzinho. E ele fala que a gente passa de uma incompetência inconsciente, que é quando você não sabe que não sabe, tá? Vai para uma incompetência consciente, que é quando você sabe que não sabe. Aí a gente chega numa competência consciente, que é que você sabe que sabe. E nós evoluímos para uma competência inconsciente, tá? Eu vou ser o advogado do diabo aqui. Nós temos que parar na competência consciente. A partir do momento que a gente entra numa competência inconsciente, nós entramos no piloto automático. E piloto automático não é bom para ninguém, porque nós entramos no fazer as coisas no automático. E no automático nós não temos consciência do que estamos fazendo. Muitas vezes os problemas acontecem por isso, que nós estamos no automático de fazer as coisas sem pensar, tá? Então é muito importante, quando a gente percebe que a gente está fazendo uma coisa dessa forma, que a gente volte para ter consciência do que nós estamos fazendo. Consciência competente, ok? Quer ver um exemplo? Quem dirige. Quando você chega para começar a dirigir, você nunca sentou no volante, você fala assim, você senta ali, você fala assim, caramba, eu realmente percebi que eu não sei. Eu sei que eu não sei, tá? Eu nem sabia que eu não sabia, mas eu sentei e agora eu não sei o que não sei. Eu sei que não dá. Aí você pula muito rápido para essa incompetência consciente, quer dizer, eu sei que eu não sei e eu preciso aprender. Aí você vai para a consciência competente, que é aquele momento que você já não tem, você já acerta o espelho, já acerta tudo ali bonitinho. Agora, quando você pula para a incompetência inconsciente, é onde você sai com o carro sem colocar o seu cinto de segurança, é onde você sai sem ver se vem no carro e bate. Por que os acidentes acontecem muito próximos do momento de chegar ou logo depois de sair? Porque a pessoa entra nesse processo de competência inconsciente, tá? Então, lembre, quando você entra nesse processo, para, pensa, respira e fala assim, eu quero estar consciente do que eu estou fazendo. E para tudo, eu dei um exemplo de dirigir, mas isso é para tudo, ok? E como é que a gente faz isso? Ó, tá aqui, ó, um desenho para vocês verem, tá? Competência inconsciente, incompetência consciente, competência consciente e competência inconsciente. Esse competência inconsciente aqui, eu acho que ele vale para uma coisa, para músico. Para músico, para canto, que a pessoa sente a música de uma forma que ela passa a ser a música e ela já começa a fluir de uma maneira automática. Ela já toca o instrumento de uma maneira automática, já toca a música de uma maneira automática. Seria uma qualidade muito maior se ela viesse para a competência consciente, mas é um dos únicos momentos que eu acho que ainda vale você ir para uma competência inconsciente, ok? Isso é a Fátima falando, isso não é o aprendizado usual. Muitas pessoas acham que quando você chega nessa competência inconsciente aqui, você está no máximo. Eu acho que tudo que é demais faz mal e nesse caso aqui faz mal, tá? Eu não ficaria nesse nível, eu desceria, tá? E aí eu fiz novamente um desenho dizendo assim, os níveis que você tem. E eu peguei e eu fiz uma mudança. Eu coloquei incompetente consciente, incompetência consciente, competência inconsciente, quer dizer, eu ainda não estou consciente da minha competência. E o último nível é competência consciente. É aquele momento em que eu estou consciente da minha competência o tempo todo e consciente do que eu não sei fazer o tempo todo. Então, esse para mim aqui é o nível ideal. Essa é a fórmula ideal. Quando eu começo a ficar inconsciente da minha competência, eu não estou competente. Eu virei no piloto automático. Eu tenho que voltar ou evoluir para ter competência consciente o tempo todo, tá? Ah, por que eu estou falando isso? Bom, eu vou falar, lembra que nós falamos do sponsor, que é a coisa mais importante, que é aquele que realmente traz para a gente o nosso potencial, mostra para a gente que a gente tem potenciais que a gente desconhecia. Esta pessoa é uma pessoa, a gente aprende a fazer isso em PNL, no Practitioner principalmente a gente aprende a fazer isso. E essa técnica chama sponsor, apradeamento ou patrocínio, que está na página 47 do manual de vocês, ok? Relacionamento que gera crescimento,
proteção e mudança no nível de identidade. Embora eu falei lá no começo que a gente vai trabalhar muito forte ambiente, comportamento e capacidade, essa técnica aqui, ela trabalha direto no nível de identidade, tá? Então, não tem como eu fazer um sponsor, um apadrinhamento no nível de capacidade. Se for isso, eu vou ensinar. Ou vou lá, se for no nível de comportamento, eu vou lá no coaching. Então, não, nós vamos fazer isso no nível de identidade, tá? Então, essa é uma técnica do practitioner que leva nós para o nível de identidade, tá? Então, gera crescimento, proteção e mudança no nível de identidade. Envolve despertar e guardar e salvaguardar as qualidades fundamentais e desenvolver atitudes e capacidades únicas de cada indivíduo. Como eu falei para vocês, mapa no território, não existem dois mundos iguais, mapas de mundos iguais. A generação, missão e distorção de cada um é de cada um. Então, nós somos seres únicos. E como seres únicos, somos capazes únicos também. Então, embora o pressuposto da PNL diz que nós todos temos as mesmas capacidades, os mesmos recursos, a forma como nós usamos esses recursos são únicas. Tá? Eu vou aprender a falar inglês de uma forma diferente de uma conhecida que eu tenho que fala inglês como se falasse português. Bobeou fala melhor que português. Ela tem um dom diferente de mim, que eu tenho um dom de, quem já me viu atendendo, atender com PNL, o nível de rapport que eu faço, o nível de atendimento que eu faço, eu não vi em muitas pessoas, eu não vejo em grandes profissionais de PNL, que inclusive ensinam PNL no Brasil e falam que a PNL deles é a única, eles não fazem rapport. Então, cada um, ele aplica esses recursos, esse potencial de uma maneira única, tá? Então, é ajudar a pessoa a chegar nesse nível. Sponsorship envolve a identidade única do indivíduo. Fazer o indivíduo entender qual é a identidade única dele. Ele vai parar de se comparar. Um dos maiores problemas da humanidade é a gente se comparar com os outros. Ah, porque eu sou muito isso, porque eu sou pouco aquilo, porque eu estou de mais ali, eu estou de menos ali, porque eu preciso mais que isso, eu preciso menos que isso. Nós estamos o tempo todo nos comparando. Nesta atividade, a gente vai começar a ajudar a pessoa a elevar o nível de identidade dela para ela saber que ela é única. Só que ter essa consciência competente de que é única. Por isso que eu ensinei lá atrás para vocês o que é consciência competente, tá? É ter a consciência da nossa competência de forma única, ok? É principalmente expresso através da comunicação verbal e não verbal. E uma série de mensagens-chave, ok? Essas mensagens têm a ver com o reconhecimento do indivíduo de uma maneira muito fundamental. Existem, na verdade, 3 coisas que o indivíduo precisa no mundo, tá? Desde o bebezinho recém-nascido até aquele idoso que está lá com Alzheimer, Parkinson, seja o que for, ele precisa de 3 coisas. Primeiro, ele precisa de reconhecimento e carícias. Carícias e reconhecimento. Só que existe uma outra coisa que eu aprendi a adicionar que chama utilidade. Não adianta a gente ser reconhecido, a gente ter carícias, se nós não nos sentirmos úteis de alguma forma. O ser humano, quando ele não sente serventia ou utilidade nele mesmo, ele perde o propósito. Então, todos nós precisamos disso, as 3 coisas, tá? Carícias, reconhecimentos e utilidade. Nós precisamos saber que nós somos úteis, nós servimos para alguma coisa, para qualquer coisa. Tem uma história que eu conto no presencial, mas vou contar aqui para vocês. Eu conheci um rapaz, num dos masters que eu fiz, eu perdi a conta de quantos masters eu fiz, e nesse master eu estava como aluna, porque eu refiz várias vezes, né? E refiz várias vezes o practitioner também. E essa pessoa, ele usava um colete, sabe aqueles coletes que deixam você retinho? Porque tinha um problema de coluna muito sério, então ele não conseguia amarrar nem o cadarço, ele não conseguia vestir uma meia, um sapato, precisava de ajuda direto para isso. E durante o master, quem for fazer master assistindo aqui, eu sempre digo, nós somos capazes de resolver algumas coisas no master. Você escolhe uma coisa e resolve. Ele escolheu que ele ia conseguir um pouco mais de movimento na vida dele, porque ele era muito travado por causa daquele colete que ele usava, né? Aquele colete de gesso que não deixava ele dobrar de jeito nenhum. E no final do master ele estava dançando. E olha o que aconteceu. Quando ele voltou para casa, a esposa dele se separou dele, porque ela não se sentia mais útil, ela não servia mais para nada. A utilidade e a maneira como ela tinha de servir era fazer tudo para ele que ele não podia fazer.
A partir do momento que ele conseguiu começar a fazer as coisas que ele queria fazer, do jeito que ele queria, ele continuou reconhecendo, dando carícias e reconhecimento para ela, mas ela não se sentia mais útil com ele, e eles se separaram. Então, eu aprendi com essa pessoa, eu aprendi que nós precisamos de 3 coisas, não só carícia e reconhecimento, mas também de utilidade, ok? Então, essa pessoa é aquela pessoa que, além de dar carícias e reconhecimento de uma maneira única, ele dá para esse indivíduo utilidade. É aquela pessoa que você vai se sentir útil, você vai se sentir pertencendo, você vai se sentir como parte integrante do sistema que você convive e que, de alguma forma, você contribui. Isso é o que o sponsor, o apadrinhamento faz, ok? Mensagens básicas de um sponsorship. Você existe, eu vejo você. Você é valioso, você é importante, único e especial. Você tem algo importante a contribuir, você é bem-vindo aqui, você pertence. Agora, da mesma forma como tem sponsorship, tem o não sponsor e o sponsor negativo, porque o ser humano vive de polaridades, né? Eu só sei o que é claro porque eu estou no escuro, eu sei o que é escuro porque eu tenho, dentro do meu conhecimento, a claridade. Eu sei o que é chuva porque eu sei o que é sol. Quer dizer, nós temos polaridades. E nessas polaridades tem o sponsor, que foi o que eu acabei de falar para vocês, eu tenho o não sponsor e o sponsor negativo. Tá? E é importante entender o que é isso, porque nós fazemos isso com muita frequência. Sponsor negativo funciona como um tipo de pensamento virótico, que nos limita e interfere nas nossas habilidades e no adaptar de sucesso e mudança dentro de nós, à nossa volta. A gente se adapta a esse sponsor negativo. Mensagens opostas à mensagem do sponsorship. E o não sponsor existe especialmente a ausência, não tem nenhuma mensagem positiva, nenhuma negativa. É quase que um reforço do que está acontecendo na atualidade. Quer ver? Aí eu tenho aqui alguns exemplos. Então, sponsor positivo, você está sendo visto, traz relaxamento e alívio para a pessoa. O não sponsor é você não está sendo visto, a pessoa pode se sentir ansioso e até invisível. Agora, o sponsor negativo é você não deveria estar aqui. A pessoa se sente amedrontada e quer fugir. E assim vai nesses exemplos. Se vocês olharem aqui na tela, ó, você existe, a pessoa se sente centrada e em paz. Ou você não é notado, a pessoa fica desesperada procurando atenção. Procurem aí ao lado de vocês quantas pessoas não ficam procurando atenção, fazendo coisas erradas, inclusive, para que as pessoas para que seja notado. Ou você não é nada, é indigno, a pessoa se sente como uma coisa que está ali atrapalhando. Você tem valor, você não tem valor ou você é um problema. São as 3 formas. Você é único, você não tem nada especial, você é pior do que os outros. Olha a comparação aqui. Sua contribuição é importante, você não contribui nada ou você prejudica. Quantas vezes a gente fala para a criança assim, chegou quem vai fazer bagunça, olha aí, está subindo no lustre, olha aí, ó, tinha que ser você, né? O que você está fazendo? Está dizendo, olha, você atrapalha, você prejudica, a pessoa se sente culpada e como se fosse um fardo. Só que ela não para de fazer isso. Porque lembra, ela precisa de carícias e reconhecimento. Um tapa, uma chamada de atenção, ou um carinho, ou uma palavra de amor, é carícia e reconhecimento. Ou carícia física, ou carícia emocional, ou é reconhecimento físico, ou é reconhecimento emocional. Então, de qualquer forma, mas junto com isso vem se sentir útil aí dentro. Tá? Isso é muito importante. Você não é bem-vindo, você não faz parte do grupo ou você é bem-vindo. Você pertence, você pode ser facilmente substituído ou você não merece estar aqui. Há pouco tempo atrás, eu passei por essa situação. A pessoa chegou para mim e falou assim, Fátima, você tem que entender que você não contribui na mesma moeda do que as outras pessoas. E o que eu senti? Olha, sponsor, não sponsor, quer dizer, você pode ser facilmente substituído. Então, eu não vou te dar tarefas e não vou te investir em você, porque eu sinto que você não consegue substituir os outros, mas qualquer outra pessoa substitui você. É exatamente o exemplo disso. O que eu vim? Apreensão, eu fiquei apreensiva. Isso aconteceu numa empresa que eu trabalhava. Então, veja, a gente faz isso sem perceber. A pessoa me deu carícias e me deu reconhecimento, através de um não sponsor.
só que eu me senti sem utilidade. Então, é muito importante que esse sponsor positivo seja usado de forma consciente. O não sponsor seja eliminado e o sponsor negativo seja eliminado da sua vida, principalmente com crianças. Principalmente com crianças. Porque nós estamos construindo uma identidade, construindo uma personalidade. E quando nós fazemos esse tipo de coisa, se eu, adulta, com 40 e poucos anos, quando aconteceu isso comigo, isso me derrubou de uma maneira, você imagine isso com uma criança. Você chegar para uma criança e falar assim, você não contribui na casa. Porque a criança não arruma a cama, ou porque ela não lava a louça, ou porque ela não arruma o banheiro, ou porque ela não põe o lixo para fora, sei lá. E você diz a essa criança, você não contribui tanto quanto os outros. Está dizendo, então, facilmente substituo você. E isso é doloroso e destrói ou constrói uma identidade de uma pessoa medrosa, uma pessoa que não tem iniciativa, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso aí. E isso aqui a gente vai treinar no presencial, ok? Eu vou falar agora dos testes do valor ético, ok? Essa dinâmica, ela não faz parte do practitioner, mas eu faço questão de ensinar. Ela foi retirada do livro Esse Harry Potter, Dirigiste a General Electric, do Tom Morris. Está no livro, né? Lá você vai procurar 6 testes éticos. Esse é um livro não fácil de achar, tá? Mas encontra. A maioria das vezes você vai encontrar em sebo, alguma coisa assim, porque eu acho que não tem mais edição. Mas é um livro para ser lido com muita atenção, principalmente vocês que estão estudando PNL. Então, ele traz todo o conteúdo do mundo de Harry Potter até a Ordem de Fênix, até o 5º livro, que é quando ele escreveu isso. E neste texto, ele fala uma frase de Oscar Wilde, que é: posso resistir a tudo menos a tentação. E aí eu digo para vocês, esta frase é a frase do auditor. Eu fui auditora SOX. Quem sabe o que é isso é um problema sério, né? O auditor SOX, ele é um auditor extremista. Nada, nenhuma vírgula pode sair fora do caminho. Não tem adaptação nenhuma. E este é o lema do auditor: posso resistir a tudo menos a tentação. Então, o auditor, ele tira a tentação. Se esse copo aqui, ele pode ser roubado, ele não vai mais ficar aqui. Ele vai ficar no lugar onde ele não pode ser roubado. Então, daí que ele tirou esses 6 testes, tá? Então, vamos lá. Primeiro teste é o teste da publicidade. Nós vamos passar rapidamente, porque esse texto, ele está na tua página 49, ok? Teste da publicidade consiste em se perguntar, ou eu gostaria de ver a minha ação, que eu estou disposto a realizar, descrito na primeira página do jornal ou uma revista nacional. Vejamos, olha, esse livro foi escrito há muito tempo atrás, quando foi publicada a Ordem de Fênix, que foi o 5º livro do Harry Potter, que tem, sei lá, 2006, mais ou menos. Aí não me pergunta, depois pergunta na sala de aula que eu vou fazer uma pesquisa, aí eu falo para vocês que ano foi publicado, tá? Hoje eu não estaria dizendo assim, hoje estaria dizendo assim, num blog, né? No YouTube, sei lá, em algum lugar assim. Como eu me sentiria por ter feito isso se todos ficassem sabendo? Inclusive as pessoas que eu amo e às quais eu me importo e me preocupo. Lá em cima, o nível de espiritual, gente, a quem mais importa quem eu sou. Se a resposta for, não vou gostar, não vou me sentir bem, joga fora e não faz mais. O segundo teste do mentor moral. Muitos filósofos antigos nos aconselham a manter na nossa mente a imagem de uma pessoa boa e sábia que admiramos como um mentor. Essa pessoa seria um mentor moral, tipo Gandhi, Jesus Cristo. Eu já puxei um livro, eu puxei a barra lá em cima, né? Mas pode ser uma pessoa que vocês conhecem, muitas vezes uns pais, um pai, uma mãe. Eu tenho uma pessoa que para mim é um mentor moral, eu nunca vi ele não ser íntegro. E eu já conheço ele há quase 30 anos. Eu nunca vi ele não ser íntegro, tá? Então, seria para mim um mentor moral. E o teste consiste em você se perguntar o que meu mentor moral faria numa situação dessa. Se não é aquilo que você está pretendendo fazer, pula fora.
O terceiro teste é o observador admirado. É uma variante das duas anteriores. Consiste em você perguntar se eu ficaria orgulhoso desta ação na presença da pessoa que eu tenho uma admiração enorme, que é esse meu mentor, ou então, o que faria com que o meu mentor ficasse mais orgulhoso de mim nessa situação, ou, de repente, ficasse decepcionado comigo numa situação dessa. Se a resposta for decepção, pula fora, porque você não vai conseguir levar adiante isso, tá? Então, nós falamos 3 testes, falta mais 3. O quarto teste é o teste da transparência. Consiste em se perguntar, posso dar uma explicação clara da ação que eu estou considerando, um relato transparente e honesto, todos os meus motivos, que satisfaria a avaliação de uma pessoa moralmente imparcial. Eu gosto de fazer o seguinte, você consegue explicar para uma criança de 4 ou 5 anos o que você vai fazer? E essa criança vai entender? Se você não conseguir fazer isso, pula fora. Pula fora porque não vai funcionar. O próximo teste é o teste da mulher ou homem no espelho. Consiste em se perguntar, se eu fizer isso, serei capaz de me olhar no espelho e respeitar verdadeiramente a pessoa que eu sou? É a pessoa que eu vejo lá? Se você ficar na dúvida, pula fora. E, por fim, é o teste da regra de ouro. O teste da regra de ouro aqui diz o seguinte, você gostaria de estar recebendo esta ação ou as potenciais consequências? Tá? Ou será que eu estou tratando as pessoas como eu gostaria de ser tratado no lugar delas? Se a resposta for não, pula fora. Eu tenho aqui uma coisa diferente para adicionar. O teste da regra de ouro não é tratar as pessoas como você quer ser tratado, e sim como elas querem ser tratadas. Então, adiciona aí, não é como você gostaria de ser tratado, mas sim como as pessoas gostariam de ser tratadas, porque às vezes nós tratamos as pessoas como nós gostaríamos de ser tratadas. Você compra um presente que é para você, só que aquela pessoa não gosta daquele presente porque ela não é daquele, ela não é você, tá? Então, esses são os 6 testes, e aí eu volto a frisar, tendo oportunidade, lá no Pérola eu tenho um livro desse, eu empresto, vai ser vai e volta, viu? Com certeza, porque eu só tenho um, mas é um livro para se ler com muita atenção, tá bom? Por hoje é só, voltamos em breve.